Sua meta é ser o melhor do mundo naquilo que você faz. Não existem alternativas. É assim que o professor Vicente Falcone começa o livro Gerenciamento da Rotina do Trabalho do Dia a Dia. Nesse vídeo eu vou fazer um resumo completo desse livro do professor Vicente Falcone, que é um dos livros brasileiros de gestão mais importantes para quem trabalha com gestão ou para quem quer trabalhar com gestão. E eu vou mostrar aqui os detalhes do livro, como que funciona o gerenciamento da rotina, como que funciona o PDCA apresentado pelo professor Vicente Falcone nesse livro. Para você ter uma ideia da importância desse livro, se você entrar no site da Amazon agora e pesquisar pelo nome do Falcone, esse é o resultado número 1, esse livro, Gerenciamento da Rotina. Então, se você trabalha com gestão ou quer trabalhar com gestão, você precisa conhecer o gerenciamento da rotina. Então, bora lá! Primeiro de tudo, quem é Falcone e por que ele é um dos consultores de gestão mais importantes do Brasil? Falcone ele nasceu em Niterói, no Rio, no ano 1940. Ele é formado em engenharia pela UFMG e ele fez o doutorado fora, nos Estados Unidos, e ele trabalhou como professor na UFMG por mais de 30 anos. Depois que encerrou sua carreira como professor, ele entrou na área de gestão. E ele aplicou os métodos de qualidade e gerenciamento da rotina em várias empresas brasileiras. E ele adaptou, principalmente ele adaptou o método japonês para a realidade brasileira. Ele já passou por empresas como Ambev, Pão de Açúcar, Vale, Brasil Foods e Gerdau. Existe uma sociedade de qualidade, uma sociedade americana de qualidade que reconheceu o Falcone como uma das vozes mais importantes do século XXI quando o assunto é qualidade e gestão. Já recebeu homenagem do governo brasileiro, homenagens do governo estadual de Minas e já recebeu também homenagens aqui do município de Belo Horizonte. Atualmente ele é membro do conselho da Brasil Foods e da Ambev, além de ser sócio fundador da Falcone, que é uma empresa de consultoria de gestão e é uma empresa líder aqui no Brasil quando o assunto é gestão. Em resumo, o cara ele é autoridade no assunto gestão. Então, se você está estudando sobre esse assunto, se você quer aprender mais, você precisa conhecer um pouco do material que ele já produziu nos livros. Então vamos falar do livro em si, né? Como é que funciona esse livro? Como assim como é que funciona? É porque esse livro ele não é um livro tão convencional assim. Ele é um livro escrito em tópicos, ele é um livro escrito de uma forma um pouco diferente. Então esse livro ele está dividido em 4 partes e depois ele tem alguns apêndices que também são muito importantes. Eu sei que a gente não está acostumado a ler apêndice de livro, mas no caso do gerenciamento da rotina é importante que você veja os apêndices. Eles são exemplos práticos das ferramentas colocadas em ação. Então você vai poder tirar muitas ideias dos apêndices. Esse livro segue uma sequência lógica para quem nunca ouviu falar de PDCA. Então, se esse é o seu caso, eu recomendo que você utilize esse livro para aprender a usar o método do PDCA. Além disso, além dos anexos e além dessa estrutura de capítulos e de 4 partes, o Falcone recomenda que esse livro seja lido num método que ele chama Kumbuka. Ele explica isso no livro, mas basicamente é você se reunir com algumas pessoas que também estão interessadas no assunto. Vocês combinam um horário toda semana para se reunirem e discutirem o assunto. E todo mundo tem que ler o capítulo, e na hora de discutir o capítulo, vocês sorteiam algum nome para explicar o capítulo. Dessa forma, incentiva todo mundo a estudar, a ler e a se preparar para apresentar, porque está todo mundo ali no sorteio e qualquer um pode ser sorteado. Então, o que é o gerenciamento da rotina? O gerenciamento da rotina ele é um método, ele é um passo a passo, ele é uma sequência que todo gerente deveria seguir para conhecer seus processos, para entender o que está acontecendo e para conseguir resolver os problemas que acontecem na área. O gerenciamento da rotina é um método, é um conjunto de ferramentas. E esse método também pode ser conhecido como PDCA. O PDCA, vocês vão ver que ele é uma sequência de passos para você colocar o gerenciamento da rotina na prática, para você colocar o gerenciamento da rotina funcionando. Para quem não conhece, PDCA vem das siglas em inglês, que é o P é Plan,
o D é do, o C é check e o A é o act. É de planejar, executar, verificar e atuar. Ao longo do livro todo, o Falcone explica dois tipos de PDCA. O PDCA para melhoria de resultados e o PDCA para manutenção de resultados. E é isso que nós vamos falar agora. O que é um PDCA para melhorar resultados? Bom, é utilizar o ciclo do PDCA para você diferenciar um resultado da sua empresa. Imagina o seguinte, vou dar um exemplo que vai ficar bem fácil. Imagina que você está numa fábrica e é uma fábrica que produz canetas e fatalmente algumas canetas ao longo do seu processo de produção vão sair fora da especificação. No final da linha de produção, seu setor de qualidade vai olhar para a caneta e falar: essa caneta aqui não funciona, a gente tem que botar ela para reciclar, por exemplo. E imagina que você mede esse indicador e a meta da sua fábrica é ter 0,5% de canetas rejeitadas ao processo final de produção. Então, a cada 100 canetas, eu quero ter meia caneta fora do padrão. Ou de cada 200 canetas que eu produzir, eu aceito somente uma caneta fora do padrão, fora da qualidade. Imagina que você tem essa meta, mas que você não está conseguindo bater a meta. Imagina que você está medindo esse indicador ao longo dos meses e você está vendo lá 2%, 1%, 5%, 3%. Nesse caso, você usa o PDCA de melhoria de resultados para você tentar identificar quais são as causas que estão te impedindo de bater a meta. Então, colocando o PDCA em prática nesse caso, o que você vai fazer? O P. O P é o primeiro passo, é o ponto de partida. Aí, o que você tem que fazer no P? O P, que significa planejar, você vai começar a analisar o problema. Você vai levantar dados dos seus relatórios, dados da sua produção, dados das suas fases produtivas, porque provavelmente tem alguma fase que está dando mais problema do que as outras. Você vai conversar com as pessoas, você vai fazer sessões de brainstorming, você vai até a área ver o que está acontecendo, conversar com as pessoas lá na área para tentar identificar o que está acontecendo. Você vai gastar um bom tempo aqui no P. Você precisa fazer um bom planejamento nesse PDCA de melhoria de resultados para você ser mais eficiente possível. Ao final de tudo isso, ao final de toda essa discussão, de toda essa análise, você vai ter algumas hipóteses de quais são as causas que estão te impedindo de conseguir atingir a meta. E você vai fazer um plano de ação para eliminar todas essas causas. O produto final do P, no PDCA de melhoria de resultados, é um plano de ação. O segundo passo desse PDCA é o DO, é a letra D. DO, que significa executar em português. É simplesmente pegar o plano de ação e fazer. O plano de ação que você escreveu, ele deve ter uma ação bem descrita, deve ter um dono, deve ter um prazo, deve ter algum indicador que você vai conseguir medir se a ação foi concluída ou não. E qualquer outra informação que você acha necessário colocar no plano de ação. Um local, um custo, motivo. Por exemplo, você pode criar um plano de ação e colocar lá o porquê dessa ação, para você lembrar de qual foi a discussão e para ficar mais fácil para a pessoa que está executando se motivar e lembrar de quais foram as motivações daquela ação. Então, o D é isso, é pegar o plano de ação e executar. O terceiro passo é o C, é o check, que significa em português verificar. Bom, se você executou todo o seu plano de ação, e você tem lá um indicador que você está atrás dele, que é o percentual de canetas fora da especificação. Agora é hora de ver como que estão esses resultados. Será que os resultados estão melhorando? Será que o resultado está dando algum sinal de que vai melhorar? O C é esse momento de ver os resultados e ver se eles estão mudando, ver se eles estão seguindo o caminho que você estava planejando. O último passo é o A, que é act em inglês e significa agir. Bom, tem dois caminhos aqui. O primeiro é o seguinte: se você fez o plano de ação e o resultado deu certo, você começou a bater a meta, então significa que você precisa agora padronizar a atividade.
Pensa bem, você estava executando a atividade de alguma determinada forma e você não estava conseguindo bater a meta. No seu plano de ação, você executou as ações e você provavelmente mudou algumas formas de fazer. Mudou alguma forma de calibrar uma máquina, mudou alguma forma de alguém executar alguma atividade, mudou alguma forma de calibrar alguma coisa você mudou, alguma coisa você fez diferente. Esse diferente agora precisa ser o seu novo padrão. Então, tudo que você mudou e que fez aquela meta ser atingida, agora é seu novo padrão. Você precisa voltar no padrão dessas pessoas, no procedimento de trabalho da galera e fazer essas correções e fazer esses ajustes, fazer essas atualizações. O padrão agora tem que ser outro, ele é novo, ele tem que ter alguns ajustes. Então, esse é o caso do A em que você conseguiu atingir a meta. Agora imagine o caso em que você não conseguiu, porque pode acontecer isso. Pode acontecer de você fazer uma análise inteira, fazer um plano de ação, todo mundo executa as ações e quando você vai fazer o C, que é o check, você vê que o indicador continua fora do que você estava esperando. Nesse caso, em que você não conseguiu atingir a meta ou você não está vendo que o indicador está seguindo rumo à meta, você precisa fazer um novo P. Então, nesse caso, você vai fazer um planejamento novo. Alguma coisa você deixou passar, alguma análise você deixou de fazer, algumas pessoas você deixou de conversar. Às vezes você precisa até de um feedback externo, às vezes você precisa ir atrás de informações no mercado para ver como que o mercado executa esse tipo de atividade. Você tem que fazer um novo P. Alguma coisa no seu plano ficou furado e você precisa corrigir isso. Então, o PDCA de melhoria de resultados, ele termina no A, que é ou você padroniza a atividade, se tudo der certo, ou se não deu certo, você precisa fazer um novo P, e aí você começa um novo ciclo do PDCA. É assim que termina o PDCA de melhoria de resultados. E agora, o que seria um PDCA de manutenção de resultados? Primeiro de tudo, por que você gostaria de manter um resultado e não sempre melhorar um resultado? É porque, na verdade, existem várias atividades em qualquer empresa, em qualquer operação, que elas são repetitivas. E se elas são repetitivas, elas precisam ser padronizadas. Por exemplo, em uma fábrica, que é esse caso que nós estamos contando, se você rodar uma fábrica, você vai ver que os processos são bem repetitivos. Até mesmo num processo de atendimento ao cliente, mesmo que cada cliente tenha uma demanda diferente, os processos são repetitivos. O vendedor tem que receber o cliente, entender a demanda do cliente, apresentar algumas soluções, apresentar as formas de pagamento, receber o feedback do cliente para ver se ele gostou, se não gostou, buscar mais soluções, fechar o negócio, entregar o produto para o cliente, levar ele até a porta, se for uma loja física, alguma coisa assim, sabe? É sempre a mesma coisa. Eu sei que o cliente ele pode querer coisas diferentes, mas o jeito que o passo a passo que o vendedor usa para atender o cliente, ele se repete, até mesmo em casos mais extremos, como um hospital, por exemplo. Eu adoro esse exemplo do hospital, porque parece que um hospital sempre vai ser um atendimento que vai ser diferenciado, vai ser uma surpresa, cada hora é de um jeito, mas se você for pensar num pronto-socorro, por exemplo, é sempre a mesma coisa. Você chega no pronto-socorro, você faz um cadastro, responde lá alguma ficha, vai ver se o seu atendimento é de muita urgência ou de pouca urgência. Depois o médico te recebe, olha a sua ficha, te pergunta um monte de coisa, te entrega um diagnóstico e pronto, tchau, acabou o atendimento. É sempre repetitivo. Portanto, o P, que é o primeiro passo do PDCA de manutenção de resultados, você vai padronizar a atividade. Então, chama seu time mais experiente, chama uma galera que sabe bem do processo para a gente começar a desenhar o fluxo do processo, escrever o passo a passo, escrever um padrão crítico. Ao final do P, você vai ter um documento que está dizendo qual é o passo a passo, quais são os materiais que você precisa para executar a atividade, qual é a cadeia de ajuda. Por exemplo, se alguma coisa der problema, para quem que essa galera que está executando pede ajuda,
ou o que, que eles mesmos podem fazer ali sem pedir ajuda de ninguém para resolver o mais rápido possível. Vai dizer quem é o responsável do padrão, qual foi a última revisão dele. É um documento mesmo que está padronizando a atividade. O P, o produto do P, do PDCA de manutenção de resultados, é o padrão. O D são as pessoas executarem o padrão. Então, elas precisam todas estarem treinadas no padrão e precisam executar o padrão. É simples assim o D. O C, que é o check, é você medir se cada processo daquele que foi padronizado está dando os resultados esperados. É a mesma coisa da conversa anterior do PDCA de melhoria de resultados. Em algum momento você precisa verificar os resultados. Quando você planejou a atividade, você planejou também quais são os indicadores que medem aquele resultado. No C, que você vai medir o resultado, você abre esses indicadores, mede e vê se deu certo ou não, vê se está dentro do esperado ou não. E o que seria o A desse PDCA? Duas hipóteses. Uma, se está dentro do esperado, não tem nada para fazer. Se está dentro do esperado, significa que o padrão está sendo executado, que as pessoas estão treinadas e que você está tendo o resultado que você queria. Então, o A é nada para fazer, pula. Mas, se você não está atingindo o resultado que você gostaria, aí você tem que começar um PDCA de melhoria de resultados. Está vendo como que as coisas se conversam? Porque o que você vai ter que fazer? Você vai ter que analisar. Gente, se eu tenho um padrão e eu não estou conseguindo atingir o resultado, o que está acontecendo? Então, você vai ter que começar uma análise, que é exatamente aquela análise lá da melhoria de resultados, para ver o que você precisa melhorar. Então, esse é o A do PDCA de manutenção de resultados. Ou não tem nada para fazer, se tudo estiver dentro do esperado, ou você começa um processo de melhoria de resultados, se os resultados estiverem fora do esperado. O papel do gerente no gerenciamento da rotina é bater metas. Seja fazendo PDCA de melhoria de resultados, seja fazendo PDCA de manutenção de resultados, o que o gerente tem que fazer é bater metas. Percebe como que isso dá um direcionamento para o que ele vai fazer no dia a dia? Ele tem que ver se as pessoas estão cumprindo o padrão, ele tem que garantir que está todo mundo treinado, ele tem que ver se as pessoas estão executando o plano de ação de algum PDCA de melhoria de resultado que está acontecendo, ele tem que medir os resultados para ver se está tudo dentro do esperado. Percebe? Isso vai dando uma agenda de trabalho para o gerente, é por isso que chama gerenciamento da rotina do dia a dia do trabalho. Esse é o papel do gerente dentro do gerenciamento da rotina do trabalho. Bom, esse é basicamente o resumo do livro. Eu espero que isso seja um pontapé inicial para você começar a se aprofundar no livro. Esse resumo de forma nenhuma substitui a leitura do livro. O livro tem muito mais riqueza de detalhes do que isso. Então eu recomendo fortemente que você leia o livro, que você junte um grupo de pessoas para fazer um kumbuka, que é um método super legal de fazer a leitura desse livro. E eu espero que eu tenha ajudado você a entender um pouco melhor esse livro. Um abraço e até mais.